Olá, este é o segundo vídeo de apresentação do meu pacote de software chamado Epidemia, que está disponível no GitHub e que se propõe a fazer simulações sobre epidemias e pandemias. Meu nome é João Luiz e eu estou continuando a explicar esse software. No vídeo passado, eu expliquei quais são as bases com que eu construí o modelo para, para desenhar ou para escrever o software, e como também alguns pressupostos que eu assumi para desenvolver o software. Tá? Nesse segundo vídeo, eu me proponho a fazer uma discussão do modelo, ou uma discussão mais teórica dos resultados que o software pode apresentar. Meu nome é João Luiz e vamos começar, então, continuando o debate, a conversa que tivemos no primeiro vídeo e que está disponível no YouTube, no meu canal Simula Computador Simula. Tá? Vamos a ele. Vou compartilhar aqui o software. Aqui está. Bom, então, essa é a apresentação da janela do software, do primeiro pacote, ou do primeiro software do pacote, que se apresenta na tela quando você coloca para rodar. Apresenta-se aqui dois gráficos, um gráfico de cima que mostra, que coloca em gráfico o número de casos por período, e nós já vimos no vídeo passado que, dado os valores que nós assumimos aqui para o período de incubação, para o período de doença e para o período de ressuscitabilidade ou de uma nova suscetibilidade para a infecção, que são típicos do coronavírus, essa coordenada aqui é o tempo em semanas. E então esse gráfico apresenta aqui, como já vimos, o número de infectados por semana, tá? E os outros nós vamos ver agora, né? E essa curva em azul claro, tá, vem a ser o número de infectados cuja característica é ser assintomáticos. Como eu coloquei aqui que a fração da população que calcula é de 30%, então aqui o que se passa é o seguinte: no momento em que a população é montada, no momento em que se cria a população a partir dos parâmetros que foram dados no início do programa, ela sorteia os indivíduos que serão marcados como assintomáticos, de maneira que, quando, eventualmente, eles forem infectados e forem tomados pela doença, eles apresentarão um quadro assintomático. Tá? Eu escolhi ser 30% dessa população, então, da população de 1.000, 30%, ou seja, 300 elementos dessa população são marcados como assintomáticos. Quando eles são infectados, então há uma contagem, uma contabilidade especial para eles, que está aqui nessa curva em azul claro. Tá? Ora, se você tira a diferença do número de infectados real, o número real de infectados,
por período e tira o número de infectados assintomáticos, o que você vai ver, na prática, é essa curva em azul, e essa curva em azul representa o que, de fato, é observado, ou seja, aquilo que vai para a contabilidade oficial. Quando você vê os números publicados nos jornais, nos sites das secretarias de saúde, no site do Ministério da Saúde, enfim, nos diversos sites que tem espalhado pelo mundo, que concentram e somam os dados para os países de todo o mundo, né? Temos, inclusive, aqui no Brasil também, temos entre eles, tem o site do Departamento de Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais, que faz, inclusive, previsões para o futuro, né, baseado em modelos ajustados segundo critérios estatísticos, no caso, se não me engano, é estatística bayesiana. Se você vê esses dados, você, na verdade, está vendo o que é equivalente a essa curva aqui, que é a curva dos casos observados. Você não tem acesso a isso aqui simplesmente porque você não sabe quantos são aqui de assintomáticos. Tá? E embaixo, nessa curva em magenta ou em roxo, como queiram, certo? Representa o número de infectados por rodada que fazem parte da população de risco. Como foi escolhido aqui, 20% da população foi determinada a ser de risco. Então, a exemplo do caso dos assintomáticos, aqui, quando se cria a população, quando o programa cria a população, ele escolhe aleatoriamente 20% da população para ser de risco. O processo de escolha, tanto no assintomático como na população de risco, é um processo que, nós dizemos assim, há um contador, e esse contador tem um número previamente máximo, como sendo o número da fração, tanto do assintomático como no caso de risco, da fração da população definida. Se for 1.000 casos e a população de risco é de 20%, então vai se contar até 200. Ele sorteia, indivíduo a indivíduo, ele sorteia com a mesma probabilidade, tá? Se ele é de risco ou não, assim como se ele é assintomático ou não. E quando se chega no valor no caso aqui, 200, então ele para de contar para o processo, e essa população que foi escolhida é a população de risco. Tá? Não há qualquer privilégio, não há qualquer tendência ou viés para escolher aqueles que são de risco. Pode ser qualquer um espalhado em qualquer posição no terreno onde está espalhada a população. Tá? E essa população, esses indivíduos, quando são infectados, eles entram nessa contabilidade aqui. Eles entram nessa contabilidade de assintomáticos, tá? Entram na contabilidade dos infectados, entram na contabilidade dos assintomáticos e também entra na contabilidade da população dos sujeitos sob risco. Esses sujeitos sob risco, então, quando são infectados, então eles são contados e comparados com o nível da capacidade do sistema, da capacidade de saúde do sistema. Eles são contados em comparação se eles ultrapassam esse valor, como é o caso aqui, esse diferencial entre esse ponto, o número de população de risco, até esse número aqui, tá? Que no caso, vamos ver se ele dá, aí não dá informação. Mas essa diferença aqui
esses aqui terão uma chance de morrer de 90%, como dado aqui. Os que estão abaixo do nível do atendimento, da capacidade de saúde, então terão uma chance de morrer de 50%. E essa chance, o sorteio é feito da seguinte maneira: para cada elemento, em cada rodada, enquanto eles estiverem doentes, estiverem doentes, sejam eles sintomáticos ou não, eles serão sorteados para o caso de que vão morrer ou não, tá? Eles são sorteados num viés, tá? Que é um viés tanto de 50% ou de 90%, de acordo com a posição dos elementos aqui nesse gráfico. Se acima é 90%, se abaixo é 50%. Ele é sorteado com uma moeda, então, uma moeda viciada, tá? Ou em 50%, ou seja, sem vício, ou em 90%, tá? Se ele vai morrer ou não, esse 90%, esses 50% são balanceados para o número número de dias ou número de semanas que o elemento se encontra doente, tá? De maneira que o cômputo total faça com que os números, como estão aqui, que aqui contém a estatística do final da contagem de todos os elementos na base aqui contados nessa evolução aqui, você vê que o número de população de risco é 229, é um número próximo à população de risco, tá? Então, foram infectados 229 pessoas ou indivíduos, tá? E dos mortos, tá? Serão 143. 143 é superior à metade deste valor 229. Por quê? Porque, no caso aqui, o número de pessoas sob risco ultrapassou, e às vezes ultrapassou em muito, a capacidade do sistema de atender. Tá? Então, aqui está explicado, então, nesse gráfico de cima, os gráficos como são apresentados, e aqui embaixo estão apresentados um gráfico que são gráficos de estimadores em função dos valores obtidos aqui em cima, são estimadores que são adotados por aí, que eu compilei ou como eu garimpei por aí, encontrando pela internet, tá? Este primeiro aqui, como está marcado aqui, você pode escolher um desses três tipos de estimador para ser colocado no gráfico, tá? Eu vou agora colocar a tela do programa rodando. Vamos ver aqui. Vamos ver onde é que ele está. Eu não estou enxergando ele. Talvez ele não esteja rodando mesmo, tá? Então eu vou colocar para rodar. Vamos ver se ele roda. Está sendo lançado. Está aqui. Então eu vou procurar ver se ele se encontra aqui. Não está aqui. Eu vou tentar compartilhar de novo. Vamos ver se eu acho ele aqui. Aqui. Então, esse aqui é a janela do programa rodando, tá? Então, eu posso... Aqui que eu quero mostrar, tá? Aqui, esse é o número R, que é o gráfico que está sendo colocado aqui. Em verde, o real, e em amarelo ou em laranja, o observado, que em função dos dados tirados daqui de cima,
tá? Que vem a ser o quê? É o número de novos infectados dividido pelo número de infectados da rodada passada, porque a rodada passada gerou novos infectados. Esses novos infectados vão entrar na contabilidade na próxima rodada. Então, os novos infectados dividido pelo número de infectados na rodada passada, indica a relação do número R. O número R, né, foi sugerido para que seja um estimador que considera o quanto cada um está infectando rodada a rodada. Tá? Aqui, no caso de verde real, o número real, é alguma coisa do tipo 2,4 ou uma coisa aproximada aí. Eu não estou conseguindo ver o valor, ele costuma dar o valor aqui, mas digamos, aqui é 2,4, aqui, digamos, é 2,6, né? Enquanto que o observado pode ser muito maior. Pode ver aqui, pode ser 5, pode ser 10. Tá? Mas se o real está indicando 2,5, significa que cada elemento na rodada contaminou 2,5 pessoas, em média. Tá? Esse é um número altíssimo, é um número escandalosamente alto e mostra que ele é grande no início da pandemia. E é um excelente indicador na medida que, se você encontra como valor superior a 1, ou seja, se ele infecta mais de uma pessoa, ou fracionariamente mais de uma pessoa, ou mais de um indivíduo por rodada, significa que a epidemia vai crescer. Tá? Que a epidemia está em plena expansão. Tá? Número pequeno, número abaixo de 1, indica que a epidemia começa a arrefecer. Tá? Tem menos gente sendo contaminada. Tá? Esse não é o único indicador. Tem um outro indicador, que é o que eu chamo de número T, tá? Que vem a ser o número de casos, né? E um threshold, quer dizer, é um limite um limite máximo numérico, né? Que os autores lá, os que apresentaram as equações de desenvolvimento da expansão, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Apresentaram que, segundo eles, no modelo simplificado que eles fizeram, quer dizer, assumindo certas simplificações, eles concluíram que a relação entre, aqui no caso, a relação entre o número de novos infectados pelo número de os novos infectados ao contrário, o número de removidos, que quer dizer removidos do sistema, os recuperados e os mortos. E os recuperados e os mortos deixam de contar para a estatística. Esse número dividido pelo número de mortos indica que um valor para a densidade populacional, de maneira que a epidemia aconteça ou não. Tá? Esse valor, que esse estimador, tá? Que a gente vê que não é constante, e eles assumiram como constante, né? Também é um bom indicador do fim da pandemia. Você pode ver que, se os números começam a crescer muito, e aqui eu não sei que cor é essa, digamos, em roxo escuro, né? Ele é grande. Se ele é grande, indica que que a epidemia está acabando. Claro, porque se tem mais gente saindo do conjunto de doentes, tá, do que gente entrando, significa que a epidemia está nos seus finais, nos seus estertores. Tá? Esse valor claro, tá? Esse valor, digamos, rosa claro, ele indica o valor observado. Tá? Então, é o valor que você observa no caso
no caso real, no caso que você está trabalhando nos casos que você trabalha, né, oficialmente, no caso da pandemia. E, finalmente, tem esse valor, que é o caso de número de mortos sobre o número de recuperados, os números de curados, não, recuperados, evoluindo no tempo, né? E ele mostra que no início da pandemia esse valor é muito maior, claro, porque tem pouca gente se recuperando, né? Já que a pandemia está crescendo, e no final da pandemia o valor é pequeno, porque o número de recuperados está aumentando muito. Você pode escolher um desses três aqui, então, para colocar nesse gráfico de baixo, tá bom? Bom, vamos ver aqui. Aqui, está aqui. Voltando, então, às nossas transparências, vamos agora iniciar uma análise dos resultados da simulação, né? Voltando à função anterior, tá? Voltando vamos voltar lá para o caso da epidemia, em que aqui eu esqueci de dizer, você pode escolher plotar as curvas ou não, clicando nessas caixas aqui, tá? Quer dizer, se você quiser apagar os infectados, tá? Se você quiser apagar os assintomáticos, o que você vai ver? Você vai ver a curva que você observa realmente, que é a curva observada, tá? Em função, em relação ao de riscos e aos mortes. Os de riscos, não é colocado aqui a curva da população de risco assintomática, tá? Então, não dá muita base de comparação. Digamos que o que dá base de comparação é a curva observada e o número de mortes. Ou, na população de risco, fica um pouco, digamos, um pouco distorcida, já que ela não é comparável com os valores observados, né? Então, aqui, você comparando o número de observado para o número de mortos, tá? É o que você tem na verdade. Isso na análise futura, mudando os parâmetros da simulação, você pode analisar que tipo de observação é possível você ver e, eventualmente, comparar o que você observa de fato na realidade, tá? Agora, o que eu quero chamar a atenção é a possibilidade de você plotar as curvas integradas. O que é isso aqui? Quando você coloca as curvas integradas, você observa uma coisa interessante. Você observa que esta curva aqui, que é a curva real, vamos falar dela, né? A curva real, aqui, então, todas as outras, vamos dizer assim, ficam fora. Você observa essa curva aqui. Quando você observa essa curva aqui, você vê que ela é uma curva conhecida, é uma curva muito parecida com o que se observa nas análises teóricas da epidemia, tá? No caso dos autores, que é Mark McHenry, de 1927, né?
essa curva se parece muito com a solução das equações que eles apresentaram. Tá? Ela é conhecida como uma curva sigmoide. Por que sigmoide? Ela é sigmoide porque ela é limitada, ela é restrita, né? A gente costuma dizer que é bound. Ela é restrita em dois valores, tá? Limites, e se caracteriza por ter derivada nula nos extremos do domínio, no caso aqui é mais infinito e menos infinito. Então, essa curva, ela, ela, ela se apresenta e vamos ver o que a gente pode concluir observando essa curva em função da análise teórica que foi feita previamente. Então, vamos voltar para a transparência e para ver que essa curva aqui, a curva sigmoide, a curva lisa, né? Ela é traçada e a curva observada ela se ajusta razoavelmente bem a essa curva desse tipo. E a curva que eu estou me referindo é chamada da função de tipo Gompertz, né? Que vem a ser isso, é a exponencial da exponencial dos parâmetros aqui. E o T é o tempo, não é? N é o número de infectados, lambda é chamado velocidade da epidemia, T0 é o tempo de referência, ou chamado tempo de turn down, né? Por que ele é chamado assim? Né? Porque a derivada dele, tá, vem a mostrar exatamente o que a gente observa nas curvas da nossa simulação. Tá? A derivada dele dá a evolução do número de novos infectados com o tempo. Tá? E está aqui a curva observada, ou a curva experimental da simulação, e está aqui a função teórica. Me parece que ela se ajusta muito bem, tem um calombo aqui, mas, de maneira geral, ela se ajusta razoavelmente bem, considerando a precisão dos dados, né? E isso de maneira extraordinária, porque a simulação é feita de maneira completamente independente, não assumindo nada a priori, a não ser que aquele modelo de contaminação por aproximação. Né? Você se aproxima, você tem mais chance de infectado, você tem mais chance de ser infectado. Se você se afasta, você diminui a chance de ser contagiado, a chance do contágio. Né? Partindo simplesmente dessa premissa, tá? E considerando a evolução do processo baseado em escolhas de números aleatórios, você chega a uma curva que se parece muito com a função teórica, o que me parece ser extraordinário e, de certa forma, é uma chancela aos processos que eu calculo nas simulações. Né? Indica que a simulação, de alguma forma, está apresentando alguma coisa de verdadeiro, de alguma coisa que corresponde à realidade. Tá? Então, eu vou falar disso. Aqui, antes de passar para o próximo, a curva ajustada, né, a velocidade aqui, a velocidade da epidemia é de 0,21, quase um quinto, né? E o tempo de referência, o tempo de turn down, por que eu falo turn down? Por causa que esse T0 é exatamente esse ponto aqui. Esse ponto aqui indica o momento em que a epidemia começa a arrefecer, começa a cair na descendente. Tá? E os valores ajustados me dão esses valores aqui.
o ajuste do modelo me dá esses valores aqui, né? O que eu quero dizer aqui do Kermack-McKenzie, de 1927, é o seguinte: eles apresentaram essas 3 equações diferenciais, né, dizendo que o S é o número de suscetíveis para cada instante, o I é o número de infecções, novas infecções, quer dizer, o número de gente infectada avançando no tempo, né? Não é o número de infectados numa rodada. O número de infectados numa rodada é a soma desse I, né? numa certa faixa de tempo, que é a faixa do tempo que se considera a amostragem. Tá? E R é o número de removidos. Tá? Isso partindo do princípio que o φ aqui é a taxa de infecção, psi a taxa de remoção, considerados constantes. E a gente viu que não é verdade, isso não corresponde aos fatos. A solução dessas equações tem várias, tem muita discussão a respeito disso, aliás, há muita extensão da teoria de Kermack-McKenzie que vão muito longe, colocam casos particulares, sofisticam imensamente as soluções à discussão do Kermack-McKenzie, indo muito além, de maneira muito mais próxima, né, observado a partir daquele trabalho do Kermack-McKenzie. Mas, ficando lá, né, uma das soluções que se apresenta dessas equações diferenciais é que o número de infectados por rodada, tá, somado ao número de infectados avançando no tempo, tá, é igual, então, ao número total, no final de infectados, a exponencial da exponencial negativa da velocidade da epidemia multiplicado pelo tempo, subtraindo do tempo de referência. Quando o tempo de referência é menor, o tempo aqui é menor que o tempo de referência, isso aqui se torna positivo, e quando o tempo é maior, ele torna-se positivo, e isso aqui, esse valor, e essa expoente aqui torna-se negativo. Isso, então, muda o regime da evolução da coisa. Essa equação aqui, essa função aqui, me dá algumas dicas, alguns indicadores das propriedades da função nos extremos. Vamos partir do princípio da epidemia se iniciando, ela sempre se inicia com um certo valor, é no mínimo 1. Se não tiver um infectado, não tem epidemia, tem que ter 1. Né? Esse 1 seria, então, o valor inicial para o tempo inicial, tá? Substituir aqui. E no final você não pode dizer como o N sendo o N total, o número total de infectados, tá? Porque ele é uma função contínua, e na função contínua, o número de infectados, ela vai chegar ao número de infectados apenas no infinito. Isso não faz sentido para a gente. Certo? A gente tem que analisar a variação da função em termos discretos. Então, o que eu escolhi? Eu posso escolher que a função chega num ponto em que falta só um. Só tem um infectado, e esse um infectado irá ou sarar ou morrer, né, depois de um certo tempo. Então, você considera para um certo tempo TF, tá, que essa mesma equação obedeça essa condição aqui. E aí você obtém, da primeira condição, que a velocidade da pandemia vezes o tempo de referência é o logaritmo do número de infectados. Isso amarra os 3 parâmetros da função, né, por uma equação de condição. E isso faz com que a gente conclua que a epidemia, nos seus termos globais, nos seus termos plenos, né, é função apenas de 2 parâmetros. Né? Tem 3 parâmetros da função,
mas ela é função só de 2, porque ele está amarrado por uma condição, que é a condição que é essa aqui. Dada a velocidade da epidemia, dado o tempo de referência, você pode deduzir o número de infectados no final. Dado o número de infectados no final, dado o tempo de referência, você pode saber a velocidade da epidemia. Existe um artigo de 2 brasileiros, publicados no Physical Review, né, em que ele adota esse modelo e tenta fazer algumas previsões do que vai acontecer em alguns países de referência, como os Estados Unidos, o Brasil também, tem a Índia, tem a França, tem outros países que eles calculam, né, o tempo, às vezes até com segunda onda, terceira onda, né, para chegar a afinar, né, o valor. Isso foi em agosto de 2020, e o resultado foi completamente fora, né, o que a gente observou depois foi completamente fora do que foi calculado. Isso mostra que o quão é difícil obter esses valores a partir da curva observada, porque a curva observada é cheia de ruído, né, e é cheia de dispersão. Então, não é assim tão simples. Você pode cometer erros, né? Apesar de considerar que essa relação seja válida, você pode cometer erros. Da segunda condição, você obtém que o tempo de epidemia, que não é igual a esse valor aqui, o logaritmo do infectados pela velocidade, mas você pode dizer que ele é maior, né? Mas não é muito maior. Né? Basta só um número pequeno de coisa, 1 ou 2 períodos, e a epidemia vai acabar. Tá? Então, o tempo de epidemia pode ser considerado como quase igual a isso, um pouco maior que isso, e, por consequência, trocando aqui um com o outro, você obtém que a velocidade da pandemia também pode ser obtida e muito aproximadamente a partir dessa relação. Comparando com o que a gente fez, né, lá atrás, né, vamos ver se a gente chega lá, aqui, né, você vê que é 35 passos, né, em 35 passos a epidemia acaba, então você pode trocar aqui no valor e multiplicar pelo log do número de infectados, e você chega ao valor de 1,2, de 0,2, tá? Um quinto. Tá? Muito aproximadamente, e o tempo tempo de referência, tempo de retorno, turn down, é de cerca de 9,7 ou 10 períodos. Né? Você pode ver que se parece muito, né, com os dois. Isso facilita as coisas, porque, do ponto de vista da análise quantitativa, você não tem que fazer um ajuste, porque esse ajuste aqui é ingrato, ele é complicado. A função é muito pouco linear, você tem que tomar uma série de medidas, né, tem que fazer uma série de cálculos, ou então partir para alguns macetes, o tempo linearizando os valores para tirar, enfim. Né? É complicado fazer isso aí. Então, mas a partir dos dados que você observa no gráfico da simulação, você pode ter uma ideia da velocidade e do tempo de retorno, ou então, correspondentemente, ao número de infectados, né? Antes que eu me esqueça, gostaria de discutir também uma questão que me parece interessante, do ponto de vista da análise teórica, né, partindo da função do tipo Gompertz, né, você pode também analisar no caso de um caso real, por exemplo, no caso da população da cidade do Rio de Janeiro, que é cerca de 6 milhões de habitantes, e se você aplicar esse valor de 6 milhões de habitantes, né, considerando
a velocidade da epidemia de 1/5, de 0,2, você pode concluir que o tempo de retorno, o tempo de referência, né, o T0, vai para 14 semanas, né? E o tempo total de epidemia vai para 78. Não vamos esquecer que, no caso da nossa análise, da nossa simulação, né, o tempo de epidemia é de 35 e o tempo de retorno é de 10,6. Comparando com o Rio de Janeiro, não é? Você tem um aumento pequeno com relação a uma variação grande do número de habitantes. É isso que eu quero dizer em respeito à universalidade da análise que a gente está fazendo com apenas 1.000 habitantes, ou com apenas 1.000 indivíduos sendo tratados. Já que, comparando com um valor muito maior, como é o caso da realidade da cidade do Rio de Janeiro, né, vai de 1.000 para 6 milhões, ou seja, aumenta 6.000 vezes, os parâmetros de tempo não mudam muito. O que muda muito são os parâmetros do pico, do valor do pico da função, o valor do pico dessa função aqui, né? Isso aqui vai subir muito, vai subir proporcionalmente, vai de cerca de 80, mas vai aumentar 6.000 vezes, tá? Vai ser 480 mil. Agora, no caso do tempo, da escala de tempo, não vai aumentar, de 10 vai para cerca de 18, né? E de 14 aqui. E o tempo de epidemia vai aumentar e vai apenas duplicar praticamente, né? Você pode ver aqui de 35, 40, é para 78, 80. Então, a gente pode dizer, de um certo sentido, que a curva teórica ela muda de escala, tá? E ela muda de escala e que a informação de tempo, se a gente considera um modelo simplificado de 1.000 indivíduos, a gente não erra muito na previsão de quanto tempo essa pandemia ou essa epidemia plena duraria. Isso é que eu queria frisar como uma coisa importante para ser lembrada durante a análise, certo? Então, estamos aqui e me parece que eu esgotei o assunto, tá, da apresentação da pandemia, do software da pandemia, pelo menos o primeiro software, o software de base, né? E vamos agora, para o próximo vídeo, partir para análise numérica, para partir para as experimentações com variações dos parâmetros, de maneira para a gente verificar se pode obter alguma informação qualitativa, alguma informação que nos possa esclarecer um pouco mais a respeito da pandemia do caso do coronavírus que está acontecendo agora. Então, se você está interessado, então, vá para o vídeo 3, o vídeo 3 vai ficar, então, um pouco mais animado com a coisa, vai tirar resultados mais interessantes, algum debate que diz respeito à política de combate à pandemia e coisas desse tipo. E teremos um pouco mais chão, um pouco mais concreto, né? Para o terceiro vídeo daí para frente. Então, se você está interessado, vá lá no site do YouTube, no canal do YouTube Simula Computador, Simula, para acessar, então, o terceiro vídeo. Tá? Então, até lá e obrigado.